Salve pessoal, Embaixador Maicon aqui mais uma vez com vocês para a gente continuar com o nosso conteúdo sobre insertos de metal duro, né, ou pastilhas de metal duro ou pastilhas intercambiáveis. Dessa vez a gente vai estar falando sobre esse cara aqui que a gente deixou de falar um pouco na última aula, que é sobre os códigos de insertos. Bora! A pastilha de corte a ser usada depende do tipo de material, do tipo de dureza. Se caso você não está esperto nisso aí, vou deixar aqui o link do último vídeo onde a gente está falando tudo sobre isso aí, sobre as classes ISOs dele, tá? Pausa esse vídeo aqui, olha aquele lá e volta aqui depois. Há uma grande variedade no mercado de pastilhas intercambiáveis, de tipos de materiais, de tipos de durezas diferentes, o que torna a nossa vida um pouco mais difícil na hora de escolher o nosso inserto. Para evitar que decisões erradas sejam tomadas acerca da escolha do seu inserto, os insertos intercambiáveis são padronizados internacionalmente. Mas o que isso quer dizer, professor? Nada. Brincadeira, tá? Isso quer dizer que se você conhecer a norma ISO, que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, você vai poder comprar a sua pastilha com as informações técnicas delas no Brasil, nos Estados Unidos, no Butão. Essa padronização ISO especifica tamanho, forma, fixação, tipo de material, tipo de cobertura. O código ISO, esse que a gente está vendo aqui do lado, tá? Ele pode conter até 12 dígitos. Do primeiro ao sétimo dígitos são informações obrigatórias segundo a nossa própria norma. Do oitavo ao nono dígitos são informações que são aplicadas caso seja necessário. Já o décimo ao 12º dígitos são informações opcionais agregadas pelo fabricante, caso eles queiram fazer isso. E eles são sempre seguidos de um hífen. Vamos pegar esse exemplo aqui que está aqui do lado agora. Deixa eu ver aqui. É o WNMG 060408EN. E a gente vai entender o que cada um desses dígitos significa. O nosso primeiro dígito aqui, então, como a gente está vendo, é W, tá? E ele quer dizer forma ou geometria do inserto. E aqui a gente está vendo as outras letras que têm a forma ou geometria dos insertos. E a gente já consegue ter uma noção da forma e geometria do nosso inserto, que é a W, segundo essa nossa tabela aqui padronizada. Já o nosso segundo dígito aqui significa ângulo da folga da pastilha. E no nosso caso é o N, como a gente está acompanhando nessa outra tabelinha aqui do lado. Já o nosso terceiro dígito aqui significa tolerância dimensional da nossa pastilha. A gente acompanha na tabela do lado. E o quarto, professor? O quarto aqui refere-se à fixação e saída do cavaco. O quinto aqui significa tamanho da pastilha, mais especificamente da aresta de corte da pastilha. O sexto carinha aqui representa a espessura da pastilha, mais especificamente também da aresta de corte da pastilha. O sétimo dígito aqui então, o último, mas não menos importante, é esse cara aqui, que significa o raio da ponta da aresta cortante. Só para relembrar, tá pessoal? Do primeiro ao sétimo dígitos são informações contidas, normalizadas e padronizadas segundo a norma ISO, então não importa o fabricante, do primeiro ao sétimo dígito sempre vão ser isso. Do oitavo ao nono dígito são informações caso o fabricante ache necessárias colocar, eles colocam do oitavo ao nono dígito. Bom, agora falando um pouquinho do nosso oitavo e do nosso nono dígito, tá? No nosso oitavo dígito, ele se refere à condição da aresta cortante, tá? E no nosso caso aqui, como a gente pode ver nessa tabela do lado, nesse caso a nossa aresta cortante é com arredondamento. Já o nono dígito, esse cara aqui, ele diz respeito ao sentido de corte, tá? Como a gente pode ver aqui, o nosso sentido de corte pode ser para a direita, para a esquerda ou o sentido neutro, que quer dizer que corta para ambos os lados, para a esquerda ou para a direita. Beleza, pessoal? Agora que já sabemos um pouquinho sobre a designação ISO dos insertos ou das pastilhas, a gente vai ir para um exemplo prático que a gente utilizou na última aula lá sobre as classes ISO, tá? Bom, pessoal, agora estamos aqui então com no nosso inserto, nossa caixinha de insertos aqui, tá? E a gente tem aqui as recomendações do fabricante quanto parâmetros de usinagem, a gente tem a classe ISO e aqui em cima a designação, né, ISO sobre os insertos. A gente tem o DNMG 150504-PF. O D nós temos o formato ou geometria da pastilha, o N o ângulo de folga, o M tolerância dimensional, o G fixação e saída do cavaco, o 15 o tamanho da pastilha, o 06 espessura da pastilha e o 8 raio da ponta da aresta cortante, tá, pessoal? Consequentemente, a mesma padronização ISO, que é ISO 1832, especifica o tamanho, tá?
Forma, fixação, composição do material e cobertura. E aqui a gente tem um inserto, tá? Esse cara aqui que a gente está se referindo olhando essa designação aí. Aqui, pessoal, mais especificamente onde tem o hífen PF, tá? Entrando no catálogo do fabricante, eu descobri que o P refere-se à classe, ISO e o F quer dizer que o suporte para o torneamento e para acabamento, tá? O 10º ao 12º dígito são informações opcionais do fabricante, são anexados ao código ISO separados por um hífen, assim como a gente falou, só para relembrar, tá certo, pessoal? Chegamos ao final de mais um vídeo então, pessoal, onde hoje nós falamos sobre a designação ISO dos insertos, ao código dele. A gente já consegue entender o que cada um daqueles números ou letras eles significam. Peço para vocês deixarem seu like, agradeço vocês estarem até aqui. Não esqueçam de ativar o sininho também para estar recebendo o próximo vídeo, onde a gente vai falar agora sobre o código de suportes. Então a gente já falou sobre as classes ISO, sobre a designação dos insertos, designação ISO, e agora vamos falar sobre os suportes, tá certo? Agradeço, aquele abraço e até mais, valeu! No nosso primeiro dígito. Beleza, pessoal, até aí.